Sejam bem-vindos aos estúdios do nosso jornal escolar digital Comunica. Neste primeiro dia de Cidadania e Desenvolvimento, temos connosco o professor Bernardino, que leciona a disciplina de Moral na Escola Secundária de Amares, mas tem trabalhado muito em diversas organizações humanitárias. Quando começou a sentir e como cresceu esta vontade de ser solidário? Olá, bom dia Tomás e bom dia a todos. Foi há muitos anos atrás, eu diria que estava ainda na escola secundária, no meu 11º ano, na disciplina mais concretamente de Filosofia, onde nessa disciplina, como agora, a gente tratava de vários assuntos, e um dos assuntos que um dia o Tomás vai estudar tem a ver com a questão dos desequilíbrios das sociedades e quais os pensadores, os filósofos, que tratam esses assuntos. E um dos temas tinha a ver com a pobreza, e na ocasião esse meu professor de filosofia convidou um missionário a vir dar o testemunho daquilo que era uma experiência num contexto, porque antigamente era diferente de agora, não tínhamos as tecnologias, nós muitas vezes, se não fossem os professores na escola a indicar-nos o caminho, a orientar-nos, nós não tínhamos muito acesso. Então a vinda desse missionário, na altura, a mim e outras pessoas que estávamos a estudar, despertou muito o interesse sobre aquilo que ele fazia, neste caso em África. Então digamos que isso começou, é como tudo na vida, depois a gente começou a falar sobre o assunto, isto, aquilo, pediu algumas referências e aí começa a minha vontade. Depois eu tive a oportunidade no final do meu 12º ano, já com esse interesse, de poder ir estudar para a Espanha, e é aí que verdadeiramente começa, porque eu fiz a minha primeira experiência de voluntariado internacional, com os meus 19 anos, na Bolívia, e pronto, e depois fiz os meus estudos, já com alguns conhecimentos com pessoas, e assim começou, portanto já começou há muito tempo atrás. Em que países já esteve em missões humanitárias e qual delas o marcou mais? Eu já estive em várias missões humanitárias porque eu estive a trabalhar numa grande organização internacional e também trabalhei no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E por causa disso permitiu-me viajar por muitos lugares. Eu não vou estar agora aqui a identificar os países um por um, mas posso dizer que já estive nos 5 continentes, portanto significa que estive já em muitos países, e talvez, eu não diria o país ou a missão em si, eu vou falar mais dos contextos. Os contextos que mais e que me tocaram mais são os contextos do Médio Oriente, e vê-se agora, por exemplo, com o que está a acontecer no Líbano, por exemplo, na Ucrânia, por exemplo, na faixa de Gaza, que são aqueles que estão a passar todos os dias na televisão, e nós o que é que vemos aí? Tendencialmente crianças e mulheres, que são aquelas que estão a fugir desses conflitos. Então aí marca muito a nossa ação humanitária, porque é muito difícil trabalhar com estes dois vetores, o vetor humanitário por um lado, de ajuda, mas depois o vetor de quem está a receber a ajuda, que geralmente são crianças, são mulheres muito desprotegidas. E depois temos a questão de África. A ajuda humanitária à África, que também tem a ver com conflitos, mas já não é tão a questão dos conflitos que marcam a África, mas é sim os contextos vulneráveis em que os países se encontram. Secas extremas por causa das alterações climáticas, e até mesmo antes de se falar das alterações climáticas, a África sempre foi um continente muito desprotegido. As pessoas aí têm um grave problema de subnutrição, e voltamos ao mesmo, mulheres e crianças, porque os homens geralmente envolvem-se nos conflitos, morrem, outras vezes viajam e emigram para outros países, e então fica muito complicado. Então, quando se trabalha em ajuda humanitária, estes dois contextos, o contexto da mulher e da criança e o contexto, sobretudo, do Médio Oriente, são muito complicados.
tipo de trabalho desenvolve quando parte para uma missão? Depende sempre do objetivo. Vamos imaginar que a minha missão neste momento é ir daqui para o Líbano. Então nós sabemos que o contexto que se está a viver lá é um contexto de ajuda humanitária grave. Ou seja, é preciso levar comida, é preciso levar água, é preciso levar medicamentos. Temos que ir com equipas provavelmente associadas muito à questão da área da saúde e da área alimentar. Depois de estar no terreno, há outras pessoas que são chamadas as organizações locais, que depois nos fazem todo o périplo, a segurança também, de nós tentarmos fazer com que possa chegar a nossa ajuda ao maior número de pessoas. E aí depende sempre muito. Mas vamos imaginar que estamos a falar de ajuda humanitária naquilo que nós dizemos de cooperação para o desenvolvimento. Aí já é diferente. Vamos imaginar que temos um projeto, por exemplo, indígena, no Brasil. Aí provavelmente não é um problema de conflito, mas é um problema de nós desenvolvermos aquele lugar, aquela tribo, aquela comunidade, de forma a que ela possam ter, por exemplo, uma escola, uma educação, uma saúde. Então isso também é um trabalho extremamente importante que se faz e que se encara também como uma missão. Portanto, depende sempre depois dos contextos e daquilo que nós somos convidados a ir realizar. Quais são os obstáculos ou as dificuldades com as quais tem de lidar? Tendencialmente, os grandes obstáculos têm a ver com o lugar para onde a gente vai. Se são lugares onde já estão a existir conflitos, os grandes obstáculos são esses. Ter que lidar de forma muito diplomática com as várias pessoas, porque senão o nosso papel é nulo. Se nós chegamos a um lugar e não temos segurança e não temos como chegar às comunidades, às pessoas, não vale a pena a gente sair daqui de Portugal ou de qualquer outra parte do mundo para ir ajudar. Então nós temos que, em primeiro lugar, encontrar de forma diplomática de que o nosso processo, a nossa entrega, o nosso material vai chegar às populações. E aqui nós encontramos alguns obstáculos, que são por vezes os obstáculos de pessoas que não querem a nossa ajuda, e isto vê-se muito no contexto do Médio Oriente, pessoas que se opõem à ajuda internacional. Porquê? Porque não se dão com alguns países da área ocidental, não é? Não vamos aqui agora elencar países, mas há países que criam algumas inimizades, mas são países poderosos. E quando nós vamos em ajuda humanitária, por detrás estão muitos desses países que nos estão a apoiar. Então, sabendo que nós somos ou dessa nacionalidade ou que estamos a ser apoiados por esse país, então desde logo pode ser um obstáculo. Mas os maiores obstáculos são muitas vezes aqueles pelos quais nós vamos ajudar. Então é um obstáculo que se nós não formos, aquelas pessoas já têm por si mesmo o obstáculo permanente. E nós vamos encontrar esse mesmo obstáculo. De que forma esta vertente da sua vida o influencia como professor na escola secundária de Amares? Influencia-me porque eu sou professor da Educação Moral Religiosa Católica no ensino secundário. Então isso faz com que os jovens, mais ou menos entre os 15, 16 e os 18 anos, eles tenham um itinerário de vida em que já tomam opções muito próprias. E aquilo que eu vou transmitindo, aquilo que eu lhes vou falando, a partir das temáticas que nós temos em contexto de sala de aula, ajudam-nos a entender também de que eles no futuro têm que ter uma outra postura, uma outra forma de ser e de lidar com as questões, independentemente da profissão que vão ter. Então, eu, enquanto professor e ao mesmo tempo enquanto influenciador positivo dos jovens, o meu testemunho sobre a realidade que eu vou tendo e que tive ajuda muito a concretizar as coisas. Sabemos que criou e coordena a Missão Amares. Pode explicar-nos em que consiste? Esse projeto é justamente a continuidade daquilo que eu acabei de falar. Portanto, foi um projeto que nasceu
vocacionado para os alunos do ensino secundário, em que depois de 3 anos, 10º, 11º e 12º, de se estudar os temas, os assuntos, de dizer o que fiz, o que não fiz, onde estive, estáis a ver estes contrastes de pobreza, contrastes ao desenvolvimento, etc. A gente desafia o aluno a dizer, imaginem-se, ou imaginem que nós também podemos ter um projeto nosso num país destes. E foi assim que nasceu a Missão Amares. Porquê Amares? Amares porque é o concelho onde eu estou a dar aulas, porque o projeto chama-se Missão Amar, mas como nós vivemos no concelho de Amares, ficou a Missão Amares, em que a ideia é irmos fazer voluntariado para Moçambique. De que forma os seus alunos e a comunidade se envolvem no projeto? O que é necessário para que um aluno pertença à Missão Amares? A comunidade envolve-se muito porque estamos a falar justamente do contexto escolar. Os voluntários que vão são alunos. Então, ao serem alunos, ou ex-alunos, que é também aqui um fenómeno interessante, aquilo que, de certa forma, receberam por parte da escola e que agora também querem oferecer aos outros. Então, esta educação permanente, ou se quisermos, esta educação integral de cidadania no jovem, é que vai despertá-lo para que ele, no final do seu 12º ano, se sinta interagido e se sinta, eu vou utilizar aqui um termo entre aspas, chamado, envolvido para o projeto. E portanto, nunca foi necessário fazer aqui uma seleção, nunca foi necessário dizer tu não vais por isto, não. Os próprios alunos se sentem envolvidos a quererem ir e depois a partir daí vemos. Há uma regra, independentemente do valor que a gente possa ter angariado, cada aluno, cada voluntário paga a sua própria viagem. Independentemente do valor da verba que nós possamos ter, é um compromisso entre a família e o próprio. Seria possível a nossa escola colaborar na Missão Amares? Claro que sim, claro que sim. Há muitas formas de se poder colaborar connosco. Uma delas é aquela que nós chamamos muitas vezes a sensibilização e a consciencialização. Imagina o Tomás, e o Tomás agora também vai me responder. €1 por mês ao Tomás acha que lhe vai fazer muita falta? €1 por mês. Depende de como esteja a minha situação, ou assim. Mas, realisticamente, €1 por mês, achas que era difícil me ofereceres €1 por mês? Não. E achas que aqui, por exemplo, os teus colegas, vamos imaginar que sois 500, achas que a maioria conseguia isso? €1 por mês? Sim. Achas que sim? Agora imagina que vocês aqui faziam um projeto desses, que até ao final deste ano letivo, vamos imaginar até maio, e vamos pôr aqui isto, 5 meses, tu tinhas que me dar, em 5 meses tinhas que me dar quanto? 5€. 5€, mas te davas-me €1 por mês. Se nós fizermos uma conta a 500, 5 vezes 5, 25, dava €2.500. Então, esta lógica de um processo de que o pouco que eu ofereço se pode tornar muito num contexto, é por vezes uma forma de poder ajudar e colaborar. Porque nós depois, com essas verbas, nós conseguimos, por exemplo, construir casas, como aquelas que eu hoje irei falar aí e mostrar no nosso projeto. Podemos apoiar crianças, por exemplo, que estejam na fase da subnutrição. Ou seja, cada um de vocês, este só é relativo, mas deu-me €5. Mas fez a diferença porque depois são muitos a colaborar. Então é uma das formas que podem por vezes ajudar, é esta consciencialização de que por vezes para nós €1 pode não fazer a diferença, pode não ser assim muito, mas pura e simplesmente nós todos juntos podemos fazer algo. E esse pode ser um projeto interessante porque a escola podia colaborar. Professor Bernardino, muito obrigado por ter concedido esta entrevista e esperamos que continue a visitar o nosso agrupamento. Muito obrigado eu, já não é a primeira vez que cá estive e portanto é um gosto de conhecê-lo e um gosto de estar aqui no vosso agrupamento de escolas. Muito obrigado.